Olá, queridos, a paz do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a vida de todos da sua família. Eu sou a pastora Cláudia, pastora da Sara Granja Viana, e é com grande alegria e gratidão que eu dou início a mais um culto da família. Aproveite esses momentos iniciais para que você possa chamar outras pessoas da sua família, compartilhar um link com pessoas que você ama, que você entende que nesse momento, ou que precisa, porque não é só nesse momento, que precisa ouvir a palavra de Deus, para que seja edificado, fortalecido, para que adquira mais conhecimento, revelação, sabedoria. Então, compartilhe o link com outras pessoas. E também dê um like aí na nossa página para que você possa realmente abençoar a nossa igreja. Queridos, e eu quero iniciar dando realmente assim, graças a Deus, agradecendo ao Senhor, porque esse final de semana foi um final de semana muito enriquecedor do ponto de vista de conhecimento da palavra de Deus. Tivemos as celebrações de inverno com temas sobre sabedoria e os nossos líderes, bispos, pastores compartilharam a palavra de Deus e foi tremendo, foi maravilhoso poder receber tanto conhecimento, tanta sabedoria, através dessa revelação que veio sobre a vida de cada um dos líderes que repartiram a palavra. E ficamos muito felizes e gratos também. Nosso querido pastor Wellington pregou, ministrou a palavra na Sara Jandira. Muito obrigado ao nosso querido bispo Robinson Trindade pelo convite. Nós somos gratos realmente por essa oportunidade, por essa honra. Obrigado ao nosso louvor, que também ministrou, de forma sobrenatural. Foi tremendo. Ai, que coração fica cheio de alegria quando vemos a nossa igreja sendo representada, e foi maravilhoso. Parabéns a todos, parabéns pelo empenho, pela dedicação. Foi realmente um momento único e eu louvo a Deus pela vida de cada um. E eu também quero agradecer, queridos, porque nós estamos em pleno vapor. Estamos trabalhando para que os cultos eles possam ser trabalhados tanto de forma online, mas também de maneira presencial. E estamos realmente retomando com toda a força. Você que sempre fala, puxa pastora, mas os cultos online, eu gostaria que fosse presencial. Queridos, nós já estamos quase que 100%, ainda não 100%, mas a programação de forma presencial ela tem acontecido. Então esteja conectado conosco, veja nos nossos grupos da igreja para que você não perca a oportunidade de se inscrever, porque mesmo de forma presencial estamos respeitando todas as regras do distanciamento para a proteção da sua vida, das nossas vidas, e manter também a qualidade, para que realmente você se sinta amparado num ambiente seguro, em nome de Jesus. Não paramos com nenhum dos projetos, continuamos com o projeto Doar-se, o Ministério de Doação, arrecadação de cestas básicas para distribuição para as famílias que estão nesse momento precisando. Então procure os líderes da igreja para que você possa realmente abençoar uma família ou ser abençoado pela igreja nesse momento tão desafiador que nós temos vivido. Temos outros projetos que também está acontecendo na nossa igreja, então não deixe de participar conosco, não deixe de, na sua célula, entender de que maneira você pode apresentar um coração disposto a servir de alguma forma. Porque não é só doando uma cesta, não é só doando um item para o bazar, não é só doando uma bicicleta para o projeto, não é só... é também doando-se. Doando o seu tempo para que você possa ser um instrumento de abençoar novas vidas em nome de Jesus. Amém? Quero agradecer também a todos os líderes que têm se dedicado, se empenhado para que os cultos aconteçam. Culto de terça-feira, de campanha, que tem sido maravilhosa. Cada campanha tem edificado e fortalecido as nossas vidas. Quero agradecer aos nossos líderes do Arena, que têm conduzido cada um dos cultos, seja de forma online ou presencial, também com diligência, com força, com entrega, com realmente um coração de servo. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos nossos jovens, que aliás, eu vou dar um spoiler aqui, nós teremos o Espaço Arena. Quero aproveitar e convidar você para poder se voluntariar a participar desse momento onde nós estamos organizando esse espaço para você. Procure seus líderes do Arena, a Laila, Mateus, o Felipinho, para que você possa se inteirar dessa novidade que vai ser muito interessante para você. Amém? Em nome de Jesus. E também os nossos cultos de domingo, Temos o culto pela manhã da família,
temos o culto pela tarde também, ou seja, uma diversidade de maneiras e cultos para que você possa estar conectado com a igreja, mas principalmente vinculado, com Deus, em comunhão o tempo todo com a palavra de Deus. Porque nós temos os momentos de oração através dos nossos líderes intercessores, às quartas-feiras pela manhã, também na igreja. Nós temos as nossas vigílias de louvor e adoração, temos culto Mulheres Vencedoras, que será de forma presencial esse mês de julho. Então, também não deixe de fazer a sua inscrição, porque sempre falta lugar para que as mulheres estejam de forma presencial, o espaço só acomoda um número determinado de pessoas, então a gente não tem como flexibilizar. Não deixe para o último momento. Mas, sem mais demoras, queridos, eu quero dar início a esse momento onde nós fazemos uma breve reflexão antes de compartilharmos, de recebermos a palavra de Deus através da vida do nosso querido pastor Wellington, e nós temos falado a respeito do livro de Salmos, para que possamos criar esse ambiente de oração, de adoração. O livro de Salmos é um livro muito rico, muito interessante, porque ele nos respalda para que realmente possamos ter até mesmo uma inspiração no momento de oração. Quantos aqui leem o livro de Salmos como inspiração no momento para orar? Eu faço muito isso, eu gosto muito desse livro em especial, e eu creio que reparti-lo com a igreja nesse momento de início do culto é oportuno, para que nós possamos ter realmente vocabulário até mesmo cristão, para orar, apresentar o nosso coração diante de Deus, nos inspirando no salmista, e que faz com que a palavra, ela possa ter um romance, uma maneira tão linda de ser compartilhada. E nós iremos ler o livro de Salmos, capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim, queridos: Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos frustrados, recuarão de repente. Esse salmo, ele registra realmente um coração pesado, de Davi, pelo que tudo indica, ele que escreveu esse salmo, um coração muito ali cheio, clamando por misericórdia de Deus, clamando ao Senhor por um socorro, porque ele demonstra confiança em Deus. Aqui, inclusive, ele fala de uma maneira que tudo leva a crer em que Davi ele estava escrevendo no momento de total angústia, aflição. Entende-se, inclusive, que muitos acreditam que ele estava vivendo uma grave enfermidade nesse momento da escritura desses salmos, porque estava acontecendo tudo isso naquele contexto entre Davi e Absalão. A gente tem falado um pouco disso, da rebelião de Absalão com relação a Davi. Agora, aqui é um período realmente muito crítico. Porém, Davi, ele faz algo muito interessante, que ele faz com que esse salmo ele seja apresentado como um cântico. Ele dá, inclusive, instruções musicais aqui no título desse salmo. Ou seja, ele diz de uma maneira sensível para que nós possamos cantá-lo, expressando a Deus a nossa total confiança, buscando de Deus a misericórdia. Ele divide esses salmos aqui, nós podemos entender que ele é dividido entre dois momentos, um
dos versículos 1 ao 7, quando ele expressa todo o desespero, toda a dor, toda a aflição, toda a angústia diante de Deus, e depois também quando ele fala a respeito, no segundo momento, né, da alegria, porque Deus é aquele que o livrou. Ou seja, queridos, quantos aqui, mesmo diante da dor, talvez essa seja a reflexão, possa orar, possa entoar ao Senhor cânticos que, mesmo falando a respeito de todos os problemas, possa encerrar uma oração de gratidão a Deus, crendo que esse Deus é o Deus que pode, o único, que pode possivelmente e quer e tem interesse em te livrar. Então aqui ele faz algumas menções de livramento que vale a pena, nos momentos como esse que nós estamos vivendo, ler novamente, porque todo o tempo ele reconhece que ele não é merecedor do favor de Deus, do favor divino. Lá no versículo 6, no versículo 4, né, desse salmo, ele diz: salva-me por tua graça. Ele faz menção à graça de Deus, porque ele reconhece que ele não é merecedor. É tão interessante que aqui também ele fala a respeito das pessoas, né, dos mortos, que como os mortos poderão glorificar a Deus, porque ele diz lá no versículo 5, pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Aqui ele não estava se referindo, né, a uma morte de aniquilação, ele estava se referindo ao silêncio daqueles que já morreram, pelo fato de que não podem mais participar da adoração pública a Deus, ou da adoração íntima para Deus, em Deus. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês aqui, queridos, que se você é vivo, se você está vivo, aproveite esse momento para reconhecer que você não é merecedor, mas que tem um Deus maravilhoso, poderoso, que pode abençoar você. Então, glorifique o nome dele. Aliás, comece agora dando glória a Deus aí na sua casa, participando no chat, dizendo glória a Deus. Porque tem um Deus que é bom, um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, que tem interesse em me abençoar, que morreu na cruz por mim. Glória a Deus! Eu não sou merecedora, mas esse Deus me ama incondicionalmente. E Davi, baseado naquilo que nós estamos vivendo esse ano, a palavra profética do ano da providência de Deus, ele afirma que é o único Deus capaz de verdadeiramente livrá-lo de todo o mal. Olha, Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que mesmo tendo caído, pecado, escorregou, caiu, tudo, mas ele apresenta, ele recorre a quem? A Deus, por graça e por misericórdia. Então, nesse momento eu quero que você possa entregar o seu coração a Deus, reconhecer que sim, temos os problemas, as dores e as aflições, mas temos um Deus maravilhoso, um Deus que nos livra de todo o mal, um Deus que nos protege, um Deus que realmente está olhando para a condição de cada um, para que para cada um possa abençoar segundo o seu propósito e a sua vontade, a sua soberana vontade. E ali Davi exalta repetidamente ao Senhor: o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. E como resultado nesse salmo, o que Davi ele declara aqui? Que os inimigos dele foram envergonhados. Queridos, esse é o nosso Deus, o único capaz de exercer sobre as nossas vidas justiça. Então apresente o seu coração agora diante do Senhor. Feche os teus olhos, porque para que nós possamos receber a palavra de Deus, nós precisamos estar com o coração entregue, com as mãos limpas, para que o Senhor ele possa nos abençoar. Amém? Por alguns instantes, onde quer que você esteja, se possível for, feche os teus olhos. Ou se concentre na oração do Senhor entregando a sua vida. Se possível for, faça uma oração de arrependimento, de reconhecimento do pecado, para que você possa estar livre diante de um Deus que te libertou naquela cruz, para que você possa estar inteiro na presença de um Deus que se entregou inteiramente por amor a você, em nome de Jesus, um Deus que te garante vida plena. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Pai amado, na tua presença nós glorificamos o teu nome.
Na tua presença te exaltamos, reconhecendo que o Senhor é Deus e que não somos merecedores. Ó Deus, mas pela tua graça, pelo teu amor incondicional, recebemos, ó Deus, de ti misericórdia. Nos abençoa, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Queremos ter acesso ao Senhor, queremos ter acesso ao Espírito Santo de Deus, para que, ó Deus, na tua presença, recebendo, Pai, em nome de Jesus, o favor da tua vontade, possamos ser preenchidos pela sabedoria, pela revelação daquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, toda decisão, toda escolha, todo passo que daremos, seja à luz daquilo que o Senhor quer sobre as nossas vidas. Revela-se a nós, ó Pai, em nome de Jesus nós clamamos. Ó Pai, em nome de Jesus queremos estar na Tua presença o tempo todo. Mais vale um dia na Tua presença do que 1000 distantes de Ti. Fala conosco através da palavra, fala conosco através de cada canção, que nós possamos estar verdadeiramente entregues, ó Deus, porque clamamos por misericórdia. Mas também nos alegramos porque confiamos num Deus que nos livra de todo o mal. Confiamos num Deus que mesmo diante das perseguições, mesmo diante das batalhas, das guerras, das adversidades, é um Deus que está conosco, ó Pai presente, um Deus que pleiteia a nossa causa, um Deus que advoga a nosso favor, um Deus que é o nosso escudo, que é a nossa proteção, um Deus que nos esconde num esconderijo, ó Pai, em nome de Jesus, nos protegendo, nos livrando, nos acolhendo, nos libertando, nos perdoando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Abençoa a tua igreja, abençoa cada um e fala conosco. Ó Deus, nesse momento entregamos as nossas vidas, entregamos o nosso coração, damos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, os nossos ouvidos, porque queremos ouvir e receber de Ti. E eu faço essa oração, estendendo essa mesma oração a todos os nossos familiares. E em nome do Senhor Jesus, para todos sempre seja glorificado, para todos sempre seja exaltado, para todos sempre seja glorificado. Em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, queridos, onde você está, dá um grande aplauso ao Senhor. Se você está participando pelo chat, coloca a palminha aí, manifeste-se de alguma forma em concordância com essa oração, porque Deus é bom, tem toda a palavra de Deus diz, Deus é bom e o diabo não presta. Que Deus abençoe a sua vida, tenhamos todos um maravilhoso culto. Um beijo no seu coração. Aliás, aproveitando esse momento, não deixe de participar do nosso tempo de oração na sala de Zoom. Compartilharemos o link aqui no chat. Deus abençoe você. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a Ti. Jesus, Tu és o centro e tudo aponta para Ti. Jesus é o centro de todo o meu ser.
Jesus é o centro de todo o meu ser, meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais me importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és, e em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és, e em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és, e em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és, e em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Jesus é o centro de tua igreja, Jesus é o centro de tua igreja. Um dia ele virá, como igreja vou me encontrar com Jesus. Jesus, 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 que em meu coração Cristo seja o centro, todo meu ser mostre quem tu és, e em meu coração Cristo seja o centro, e todo meu ser mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. A confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua
continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. De viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender até ouvir não de Deus. Vai sem dúvida, vai sem dúvida. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Cristo em suas linhas de
as linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser. Me fez amigo em seu verter.
Bom dia, igreja. Hoje, domingo, dia 18 de julho de 2021. Um dia maravilhoso, uma semana maravilhosa, uma semana onde já estamos sendo abençoados pelos cultos, pelas celebrações de inverno, que teve o tema de sabedoria, que está tendo, né? Hoje nós estamos finalizando as celebrações de inverno com esse culto e também vamos continuar aprendendo sobre o livro de Hebreus. Na semana passada nós demos uma pausa por conta da ceia, mas hoje nós vamos dar continuidade no nosso aprendizado sobre o livro de Hebreus. Por isso, você agora tem que prestar atenção, curvar a tua cabeça. Nós vamos orar antes, mas eu tenho certeza que os louvores já têm te abençoado, a abertura do culto já te abençoou, nós estamos caminhando em frente, nós entramos num outro momento de tudo aquilo que vivemos nos últimos 2 anos, um momento ainda de transição, mas de uma transição mais próxima daquilo que a gente entende como normal. Não acredito que vai voltar 100% ao normal daqui para frente, mas algo muito próximo daquilo que nós entendemos como normal. E é óbvio que para cada momento a sabedoria de Deus se manifesta, porque a palavra de Deus não tem limites de tempo ou de espaço. Então, ela pode ser utilizada em todos os momentos. A palavra de Deus, ela muda a nossa história. O Senhor Jesus morreu e ressuscitou para que pudéssemos ser salvos e para que nós tornássemos as nossas vidas uma busca incessante de estar com o Senhor Jesus, de aprender com Ele, de parecer com Ele. Ainda que nesse mundo a gente não consiga tal coisa, porque somos pecadores, nós temos que caminhar nessa direção. Ainda que saibamos que somos pecadores, nós temos que nos esforçar para cada dia mais parecer com o Senhor. Me perdoa, deixa eu só desligar aqui o som do meu celular. Ainda que cheios de problemas, ainda que cheios de defeitos, ainda que seres circunstanciais, temos que nos esforçar para aprender e parecer mais e mais e mais com o Senhor Jesus. Isso é possível para todos nós. Por isso, quando nós entendemos a palavra, quando nós estudamos, adquirimos o conhecimento, entendemos e aplicamos, você provavelmente, se você fizer isso, as tuas experiências que você tanto quer com Deus, elas serão maiores. Porque o Espírito que está dentro de você vai ter mais liberdade para se manifestar através de você. E você vai conseguir enxergar e viver essa palavra viva que é Jesus Cristo. Então nós temos que buscar essa questão, nós temos que caminhar nessa direção. É muito complicado quando você anda com pessoas no meio cristão, ou que se dizem cristãs, e que essas pessoas, né, como foi dito no livro de Judas, não aprendem, têm preguiça de aprender. Andam muito lentamente, continuam tentando resolver as situações com as suas próprias forças. Continuam buscando coisas de maneira errada, achando que a mentira protege, achando que podem fazer coisas do jeito que o mundo oferece. A Bíblia diz que aqueles que são amigos do mundo, eles são naturalmente inimigos de Deus. E nós precisamos aprender muito com a palavra, aprender muito, andar juntos como irmãos. Também temos que aprender uns com os outros, saber entender pessoas, saber que cada um vive um momento, saber que cada um está num degrau, mas que todos nós somos irmãos em Cristo, que nós andamos na mesma direção. Por isso a fé e a paciência são fundamentais em todo esse processo. Por isso a fé e a paciência, isso vai fazer da sua vida algo muito melhor. Vai permitir que você, através da sua fé, adquira esse conhecimento, creia realmente, né? Tenha essa fé
que é inabalável para que possamos viver a realidade de Deus nas nossas vidas. E a paciência vai permitir com que você lide com as pessoas e delas para com você também, com as tuas dificuldades. Todos nós temos as nossas dificuldades. Mas quem dera a gente pudesse viver como Jesus, que ensinou a gente a amar até os nossos inimigos. Mas esse é um processo, é uma caminhada, que nesse mundo não será perfeita, mas nem por isso ela tem que deixar de existir, deixar de ser buscada. E nós precisamos fazer isso, definitivamente. Principalmente no momento que entramos dos planos de Deus, tudo demonstra que mais e mais nós precisamos viver essa realidade. Amém? Então hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o livro de Hebreus, no capítulo 6. Hoje nós vamos ler dos versículos 1 a 12, divididos em 3 partes, explicando cada uma das partes. E vamos aproveitar aqui para aprender. Então mantenha o teu coração em paz. Mantenha-se no mesmo local. Preste atenção naquilo que está sendo dito. Acompanhe com a sua Bíblia, seja em papel, seja no seu celular, ou aonde você costuma acompanhar. Escreva os teus questionamentos sobre o texto. Busque incessantemente conhecer mais do Senhor. Isso vai ser fundamental para a tua existência, para a tua vida. Porque quando você busca conhecer mais daquele que você diz que te ama, que você ama, demonstra o seu interesse. Não demonstra que você é um cristão só de palavras, mas você é um cristão que busca as palavras dele para aprender com elas. Então, mediante todas essas questões, é imprescindível que você, nesse momento, permaneça com calma, com fé, acordado, atento, ligado a tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Amém? Então vamos orar. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça e vamos orar. Senhor, nós louvamos o teu nome. Nós te agradecemos. Pedimos a tua direção. Pedimos que o Senhor fale conosco nessa manhã. Que o Senhor nos ensine através da sua palavra. Que o Senhor nos ensine a ponto de que nós possamos não somente conhecer, mas que possamos entender e aplicar nas nossas vidas, nas vidas das nossas famílias e também das pessoas que estão próximas a nós. Que a tua extensão através da nossa boca seja grande e que teu Espírito possa nos ensinar e falar através de nós. É o que nós te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Então, hoje nós vamos iniciar o capítulo 6 do livro de Hebreus. E sem mais demora, vamos ler Hebreus 6, a princípio de 1 a 3. Hebreus 6, vamos lá, vamos juntos abrir a palavra de Deus. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui também. Vamos lá, Hebreus 6, versículos de 1 a 3 a princípio. Hebreus 6, versículos de 1 a 3, a palavra de Deus diz assim: Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Então, o autor do livro de Hebreus, que é provavelmente alguém muito influente na sociedade daquela época, lembrando, para que o livro de Hebreus, para quem o livro de Hebreus foi escrito naquela época? Para judeus que se converteram, mas que estavam voltando para o judaísmo devido à perseguição dos próprios judeus. E essa perseguição era muito severa, a ponto de tirar bens, a ponto de afastar das famílias, a ponto muitas vezes de agressões e até de mortes. E obviamente que quando um pai de família, ou quando uma família se vê numa situação de muita necessidade, ela tende a fazer
aquilo que vai sanar as suas necessidades nesse mundo. Quais são as necessidades? Comer, beber, morar, vestir. E lembrando que quando eles voltavam, né, eles retrocediam de todos os ensinamentos da sua conversão, eles tinham que, diante da sinagoga, dizer que Jesus era anátema, ou Jesus era maldição. Eles tinham que negar o nome do Senhor, em cima de uma pressão. Mas, na verdade, ainda que naquela época essa pressão parecia ser muito maior, hoje em dia também nós nos sentimos pressionados por muitas situações a fazer a mesma coisa, talvez não de maneira tão evidente, mas as nossas ações comprovam o que está dentro de nós, né? A nossa boca fala das coisas que estão dentro de nós. E às vezes a gente acaba incorrendo nessa mesma atitude, né? Voltando atrás. E ele começa o capítulo 6 do livro de Hebreus falando, deixemos os ensinos elementares, ou seja, vocês já aprenderam tudo isso. Mas o interessante é que ele faz uma exortação, né? Deixar algo chega de falar das coisas que são básicas para o cristianismo. Chega de falar de tudo isso, porque todo mundo já sabe, já conhece isso. Nós precisamos caminhar em frente, nós precisamos seguir em frente. Ele não disse para que nós esqueçamos os princípios, mas ele subentende que os princípios elementares da fé cristã já fazem parte de um cristão. E eles não precisam ser falados o tempo todo. Só que o livro de Judas, né, eu não vou ler esse livro agora, mas depois você vai lá, o livro de Judas é bem curtinho, ele tem uma citação, ele diz assim, que nós nos tornamos lentos para aprender. E por causa dessa lentidão, os princípios têm que ser pregados constantemente. E é óbvio que eles serão pregados constantemente. Porque se Deus, o Espírito Santo, perceber que você não cresceu, que aqueles princípios já não fazem parte de você, ou que ainda não fazem parte de você, que você ainda não os entendeu, que você ainda não os pratica, obviamente, constantemente, ele vai mover pessoas que vão falar sobre princípios com você, ou com a sociedade, ou com o lugar que você vive. Ao mesmo tempo ele diz que talvez, para alguns, né, no final do versículo 3, ele diz, assim faremos se Deus o permitir, né, voltar a falar. Ou seja, ele não diz que você nunca mais vai falar sobre princípios, mas ele disse aqui que a gente não deveria, né, para o cristão mais antigo. Você percebe que ele está falando aqui, não são para nécios, não é para nécios que ele está dizendo. Ele está falando para cristãos que provavelmente já eram cristãos há algum tempo. Esse livro foi escrito no primeiro século da igreja. Então aqui poderia ter, de repente, um cristão com 30 anos de vivência dentro do cristianismo. Já dentro daquela época. Andando com Jesus, outros com 5, outros com 6. Nada diferente do que nós encontramos nos dias de hoje. E a primeira coisa que ele diz é atos de arrependimento, né, que conduzem à morte. O que acontece que ele estava dizendo é que as pessoas estavam voltando à sua maneira antiga de viver. Então, qual era a maneira antiga de viver? Para você ter uma ideia, como era um ritual cristão, um ritual judaico, para exemplificação desse texto quando um judeu ele pecava, você sabe, tanto quanto eu, que ele ia diante do sacerdote da época. Aí ele entregava um animal, dependendo do pecado que ele havia cometido, e o sacerdote, ele matava esse animal, mas antes de matar esse animal, ele estendia as mãos sobre esse animal como uma simbologia de que os pecados daquela pessoa que estava oferecendo o animal estava sendo transferido para aquele animal e que quando aquele animal fosse sacrificado, os pecados daquela pessoa iriam embora junto com aquela morte. Só que isso é um princípio rudimentar para a época. É um princípio. E outra coisa, batismos aqui. O judeu, para quem conhece o judeu ortodoxo, você sabe que ele se lava, né, para todos os novos desafios da sua história.
para todos os novos desafios da sua vida, ele toma um banho, como se fosse uma limpeza, para que ele pudesse começar algo novo. Mas, a partir do momento que Jesus Cristo veio, morreu e ressuscitou, lembra, nós estamos lá, hein, na época de Hebreus ainda não vamos falar sobre nós aqui hoje. Eles não precisavam mais fazer isso, porque o Cordeiro definitivo já havia sido entregue, os pecados já haviam sido perdoados, e o batismo, o único batismo necessário, era o batismo em Jesus Cristo, para o arrependimento dos seus próprios pecados. A partir desse rito, né, em Jesus Cristo, não havia mais necessidade de se voltar a fazer as mesmas coisas que se fazia antes da vinda de Jesus Cristo. E é por isso que o autor escreve esse texto. Vocês estão voltando para os princípios rudimentares. Trazendo isso para a nossa realidade, a gente sabe que não é tão diferente, ainda que nós não sejamos judeus, ou pelo menos eu acredito que a grande maioria de nós aqui não sejamos judeus, a gente também tem os nossos ritos, que nós não conseguimos deixar, e às vezes esses ritos estão dentro da própria igreja. A gente muitas vezes copia ritos do judaísmo, como se os ritos do judaísmo fossem alguma coisa tão diferente. Jesus Cristo modificou toda essa estrutura. Ele cumpriu tudo isso. E não faz o menor sentido para nós, para o judeu faz. Culturalmente isso tudo faz sentido para ele, mas para nós não faz o menor sentido. Então, nós precisamos começar a entender que esse mesmo direcionamento sirva para você, para a sua vida hoje. Muitas vezes você daí está com medo, aí você comete os mesmos erros que eles estavam cometendo naquela época. A gente vê dentro das igrejas hoje banhos para limpar você. Como assim banhos para limpar você? Se você já está em Cristo, se você já foi batizado. Por que o ser humano invariavelmente volta a princípios rudimentares, sendo que a fé definitiva já aconteceu em Jesus Cristo, ainda que sejamos cristãos? Então essa é uma primeira pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos. Por que invariavelmente eu tenho a vontade, ou efetivamente eu volto a fazer coisas que são princípios rudimentares do cristianismo e eu não consigo crescer, e eu não consigo ir adiante, e eu não consigo deixar de aprender ou fico nessa mesma coisa sem que eu consiga evoluir para um aprendizado maior em Jesus Cristo, para coisas que estão adiante? Porque eu permaneço para os dias atuais agora dentro desse meu misticismo, desse meu sincretismo religioso. Por que eu não aprendo com ele? Porque eu não confio nele a ponto de entender que todas essas coisas estão cumpridas em Jesus. Eu não estou dizendo que elas não existem. Eu estou dizendo que elas existem em Cristo. Então você não precisa batizar mais que uma vez em Jesus Cristo. Você não precisa sacrificar animais pelos teus pecados. O cordeiro já foi sacrificado. Você precisa se batizar para se arrepender dos seus pecados e seguir uma nova história, nascer de novo em Cristo. Eu não preciso também te dizer que os seus pecados não serão transferidos para um animal. Eu não preciso impor a mão sobre um animal, ou sobre qualquer outra coisa, ou sobre um objeto, na sua expectativa de que os seus pecados estão ali presos naquele local. Não estão. Os seus pecados estão em Cristo, que já pagou por eles. Então, definitivamente, essa fé verdadeira no Senhor Jesus, ela precisa acontecer. Em algum momento na vida do cristão, na vida das pessoas, ela precisa acontecer se você quiser caminhar adiante.
se você quiser ir em frente. Essa era uma das dificuldades que estava acontecendo ali com os hebreus. Talvez em momentos diferentes, em culturas diferentes, mas na essência a mesma coisa que acontece nos dias atuais. Então essa é a primeira exortação que o autor de Hebreus faz. Tome cuidado para que você não volte constantemente para esses ensinamentos rudimentares. Isso foi usado num determinado momento como um paliativo até que o Senhor Jesus viesse, até que tudo se cumprisse nele. A partir dele, há uma nova aliança. E não só uma nova aliança, mas uma nova e eterna aliança. Não é mais qualquer aliança. É uma aliança que, a partir dele e nele, não há necessidade de novos ritos, novos procedimentos. Não existe nada novo a não ser o próprio Senhor Jesus se revelando através da sua história, se revelando através de você, transformando o seu interior até que no momento certo nós possamos ser totalmente transformados nele. Então essa é a primeira parte do texto, é esse ponto que o autor dá foco. Ele deu foco para o livro de Hebreus, lá para a época dos Hebreus, mas ele serve também como princípio para os nossos dias atuais. Amém? Vamos permanecer e vamos continuar. Vá comigo agora até Hebreus 6. Vamos ler dos versículos 4 a 8. Hebreus 6, versículos 4 a 8. Hebreus 6, versículos 4 a 8 diz assim: Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo e experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública, pois a terra, que absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra, que produz espinhos e ervas daninhas, é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Aí ele fala quais são as consequências daquelas pessoas que se converteram, experimentaram Jesus Cristo. E quando eu falo experimentar Jesus Cristo, não é a alucinação de mentes malucas. Eu estou falando que efetivamente experimentaram o Senhor Jesus, a bondade dele em si, em você, através da sua palavra. Ele diz que essas pessoas que viveram isso, mas estavam voltando, né? Estavam sendo virando as costas para o Senhor, nós já falamos sobre isso aqui. Esses, ele cita aqui, que não teriam como voltar, que eles não voltariam, que eles não conseguiriam voltar para o arrependimento. Mas aqui existe uma questão, mas a pessoa não pode se arrepender nesse meio do caminho? Ela não pode voltar dos seus maus caminhos? Sim, mas a experiência desse pastor mostrava para ele que as pessoas que tinham essa atitude não tinham facilidade nessa volta. Eles não conseguiam voltar, seja por vergonha, ou seja porque realmente abandonaram a fé, apostataram, lembra? Apostatar é virar as costas para o Senhor Jesus. Essas pessoas que faziam isso não voltavam. E aí ele faz uma comparação aqui, claro que ele não está falando diretamente sobre isso, mas é muito fácil de você identificar a correlação. Existe uma grande correlação aqui com a pregação do Senhor Jesus em relação à terra fértil, né, aos corações, né? Aquele que encontrou a terra fértil, aquele que o mundo cobriu, aquele que ficou ali, teve a empolgação inicial, mas depois saiu. Então, ele está dizendo aqui, olha, a terra molha toda, a chuva molha toda a terra. Ele dá esse exemplo. Ou seja, a palavra de Deus veio para todos.
ela vem molhar a terra, ela vem mudar, vem transformar, vem trazer bênçãos, vem trazer eternidade, salvação, amor, paz, alegria. Só que em determinadas pessoas, essa palavra permanece. Enquanto em outras, encontra um coração que produz não o bem, mas encontra um coração que produz ervas daninhas. Mas algo que nós precisamos identificar, nenhum ser humano, 100% da sua vida, ele comete coisas más, ok? Porém, a Bíblia diz que até os maus são capazes de fazer coisas boas para suas próprias famílias. Só que ao sondar o coração, entender o que vai no coração de um homem, né, de um homem raça humana, não é uma função tão fácil. Alguns seres humanos que têm um pouco mais de discernimento, e esse discernimento não vem por um raio que vem na sua mente, mas pela experiência que a palavra produz naquele que a vive, talvez ele identifique melhor um pouco do coração das pessoas. Mas é fato que nós nos enganamos muitas vezes. Mas Deus sonda os corações. E ele está citando exatamente isso. Que aquilo que deveria produzir as bênçãos do Senhor, a terra fértil do seu coração que deveria produzir bênçãos, mediante a palavra e o aprendizado dela, em alguns casos produzem ervas daninhas. E essas pessoas, ele diz, logo acontecerá uma maldição. É claro, se você produz ervas daninhas, você produz sementes malignas. E quando você produz sementes malignas, você colhe o mal. E aí você pode fazer uma referência a Deuteronômio, por exemplo. Quando ele diz, olha, eu te apresento a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção. Lembra o que eu disse para você? Que um adulto é aquele que sabe discernir as coisas, que sabe correlacionar os textos bíblicos, consegue enxergar na palavra de Deus que há uma ligação desde o seu início até o seu final, que consegue perceber que os ensinamentos são muito similares em todas as épocas, porque o ser humano ele é totalmente previsível. É disso que eu estou falando. Então, a segundo ponto aqui do que nós vamos falar hoje é como tem sido a terra fértil do seu coração? Deus foi, molhou aí com a palavra dele, inundou você do espírito dele, colocou pessoas que te ensinaram a palavra, você viu milagres, você viu pessoas se ajudando, mas ao mesmo tempo também você viu pessoas fazendo coisas erradas, mediante toda essa circunstância, do bem e do mal que existe no mundo, fora e dentro das igrejas. Como é o teu coração? O seu coração produz o quê? O seu coração produz a bênção de Deus? Ou ele produz a maldição que Deus orienta que nós não devíamos seguir? O seu coração é uma terra fértil? Ou é um coração que produz ervas daninhas? Quando diz produz ervas daninhas, você contamina as pessoas que estão ao seu redor. E você vai ensinando coisas ruins para essas pessoas. E elas vão crescendo debaixo desses ensinamentos. Ele está dizendo aqui que isso é algo que nós temos que tomar muito cuidado. Porque no final, lá quando o Senhor voltar, lá na sentença final de todas as coisas, se o teu coração tiver essa característica, você será, ele faz uma referência ao lago de fogo e enxofre aqui, será queimado. Você não existirá mais. Ou você estará na morte eterna. E isso é algo muito perturbador para a vida de um cristão ou para a vida de qualquer ser humano. Se o teu hábito é viver o dia de hoje, por causa das tuas necessidades, invariavelmente você vira as costas para o Senhor, talvez seja um momento de você repensar a tua vida e a tua história. E dizer, por que a cada necessidade que vem, a cada problema, e nós estamos vivendo no meio de um turbilhão de coisas que produzem isso dentro de um coração, né? As incertezas, as grandes questões que nós estamos vivendo nos atuais dias, né? Talvez você
por infelicidade, estava posicionado numa posição é engraçado, né? Você estava posicionado de uma forma aonde toda essa situação te afetou de maneira muito forte e negativa. Ou talvez você estivesse posicionado numa outra maneira, aonde toda essa situação ainda produziu para você muitas coisas boas. E não quer dizer que o que estava posicionado de uma forma que está vivendo um momento mais difícil, o outro vivendo um momento melhor, não quer dizer que esse aqui é porque era amaldiçoado, esse aqui porque era abençoado. Não, isso acontece com todos os homens, invariavelmente, em todas as épocas da história, por causa de tudo aquilo que nós vivemos nesse mundo cheio de pecados. Como é que é o teu coração diante de todo esse aspecto? Como é que você reage, como você age? Você sabe se você produz ervas daninhas, a não ser que você esteja tão cego que o teu coração enganoso já tenha definitivamente incapacitado você de fazer uma autoanálise. Aí você precisa de ajuda, que alguém lhe diga a verdade, que alguém faça sobre você essa análise. Mas daí você vai ter que ouvir isso da boca de um terceiro. Por isso, se você hoje, acabando esse culto, ou durante essa semana, vá até o teu quarto diante de Deus e coloque diante dele, de verdade, como é o seu coração. O que passa dentro dele. Quando você toma as tuas atitudes, quais são as intenções verdadeiras que o teu coração demonstra? São intenções como as de Jesus? Como as intenções que Jesus ensinou? Com o bem que o Senhor ensinou? Você pode fazer essa avaliação em você. E é isso que ele está chamando a atenção para aqueles que estavam voltando naquela época de Hebreus. Eles estão abandonando, eles estão se perdendo. Graças a Deus que eu não me importo muito com filosofias e teorias humanas, que a partir do momento que constrói essas tuas teorias, eles precisam perder muito tempo defendendo seus pontos de vista. Então, dentro desse aspecto, eu não estou muito preocupado se Deus sabe quem será salvo. Eu sei que Deus sabe quem será salvo desde o início. Eu não preciso aqui me preocupar de falar que, olha, não são pelas obras, olha, os eleitos não acontecerão nada com eles. Ou, sim, acontecerão coisas com eles, porque agora você tem o direito de escolher. Eu não estou muito preocupado com isso, porque eu sei que o que Deus está nos ensinando é fazer aquilo que Ele orientou. A minha maior preocupação é fazer e te ensinar aquilo que Deus orientou. E que o Deus orienta, independente se você é eleito, se você pode escolher, é fazer o bem. Não vamos perder tempo com coisas que são inúteis para as nossas vidas. Nós já sabemos que a graça de Deus é que nos salva. E sabemos que, independente dessa salvação, nós temos atitudes que demonstram que estão no nosso interior. Então, por favor, ouça o que o autor de Hebreus está dizendo e perceba em si mesmo se você tem voltado invariavelmente, virado as costas para o Senhor. Se o teu coração produz ervas daninhas e abrolhos ou produz as bênçãos de Deus? Como você tem sido? Esse é o segundo ponto que esse texto está tratando. E nós vamos para o terceiro e último ponto. Então vá comigo até Hebreus 6, versículos 9 a 12. Nós não vamos terminar hoje o capítulo 6. Hebreus 6, versículos 9 a 12. Hebreus 6, versículos 9 a 12 diz assim: Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Então, o autor é muito claro, ele é muito
feliz nos seus textos, né? Ele apresenta, como sempre, a problemática. O problema era esse. E ele faz uma primeira exortação. A consequência de você virar as costas é esta, que nós acabamos de ler nos versículos 4 a 8. E ele diz, mas pela fé e pela esperança, nós temos a certeza que para aqueles que permanecem em Deus, existe algo muito melhor. Mas ainda assim nós estamos preocupados com vocês, porque pode ser que pelo movimento de outras pessoas, você sinta-se atraído a fazer esse mesmo movimento. Você se perca daquilo que é necessário onde que você permaneça. Então nós estamos dizendo que a gente vai colher coisas que vêm da salvação, vêm de algo melhor. Se nós permanecermos, eu sei que, ele diz assim, eu sei que vocês têm ajudado muito na obra, que vocês têm sido fiéis à obra, que vocês têm apoiado os santos. Quando ele chama de santos aqui, são os pregadores da palavra, são aqueles que levavam o evangelho, são aqueles que estavam multiplicando o reino em muitos lugares. Ele está dizendo, eu sei que vocês são contribuintes disso, eu não estou falando só financeiramente aqui, estou falando contribuintes de oferecer as casas, de apoiar a obra, de pregar também o evangelho. Ele está dizendo, eu sei que vocês são essas pessoas. Porém, eu tenho uma preocupação para que vocês não negligenciem com isso, como outros fizeram. Então, na verdade, esse início do texto de Hebreus 6 é uma advertência. Ele está antecipando o que poderia acontecer com algumas pessoas que ainda permaneciam, porque muitos estavam saindo. E ele estava preocupado, né, com aqueles que permaneciam. Será que ele devia estar pensando assim, será que em algum momento essas pessoas que ainda hoje estão conosco vão sentir essa vontade e vão embora também, vão acabar se perdendo pelas más influências daqueles que produzem somente ervas daninhas? Eu não posso deixar isso acontecer. Ainda que eu não possa escolher por eles, eu posso avisá-los, eu posso ser uma atalaia, eu posso falar da palavra de Deus, eu posso dizer quais são as coisas que estão acontecendo, quais são as suas implicações más e as suas boas implicações. Eu, como pastor, eu penso que o autor de Hebreus devia estar mais ou menos nesse contexto. Eu preciso dizer a eles para que eles possam permanecer, para que essa prontidão que eles têm demonstrado até hoje não se perca, que eles não desanimem. Lembra Jesus Cristo? Olha, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Ele estava dizendo isso aqui para eles. Olha, permaneçam com essa mesma prontidão, com essa mesma atitude até o fim, com a fé e com a esperança que foram plantadas em você no início, quando você conheceu Jesus Cristo, quando você conheceu o Evangelho, quando a palavra foi pregada pela primeira vez para você, essa mesma fé, essa mesma esperança, que elas possam brotar bênçãos para a sua vida e para a vida das pessoas que estão ao seu redor. Eu preciso te orientar sobre isso. Então ele mostra ali, ele critica a situação, ele mostra o ponto crítico, né, o ponto que será mal, mas ele também gera esperança na fé daqueles que permanecem, daqueles que seguem, daqueles que entenderam, daqueles que vão adiante, vão em frente. E é fato que esse ensinamento não serve só para aquela época. Serve muito para os nossos dias. Porque o princípio desse ensinamento continua vivo nas nossas vidas. Porque a palavra de Deus não passa. Então aquele ensinamento que foi para aquela época serve para os dias de hoje. Nós entendemos o contexto que ele foi pregado naquela época. E hoje? Esse contexto mudou muito? Talvez ele tenha adquirido alguns aspectos um pouco diferentes. Mas o princípio, na essência, ele continua o mesmo. Alguns têm se desviado e outros têm permanecido. E a minha preocupação é que esses que permanecem não se desviem também. Por causa de más influências. Por causa de uma pressão por necessidade. Por causa de uma pressão que vem externamente. Porque o que vive dentro de você é o Espírito Santo.
E o ensinamento e o amor daquele que está dentro de você é muito maior do que qualquer pressão externa que você possa sofrer. Você está entendendo isso? Isso não é só algo que você tem que ler e falar, ah, a regrinha é essa. Não, tem um contexto de entendimento em tudo isso. Tem um contexto de serenidade, de consciência, de discernimento. Não mais de infantilidade. Um contexto que vai te levar à frente, não um contexto que vai te paralisar. Lembra, ele falou lá no início? Precisamos deixar os rudimentos e precisamos caminhar em direção ao Senhor Jesus. Lembre-se, o que Deus quer de nós é perfeição. Claro, você não será perfeito nesse momento. Mas quando ele diz isso, o que Deus espera do ser humano? A perfeição. Que eles sejam parecidos com Jesus. Que no final todos sejamos transformados como Jesus. Claro que não seremos Jesus, mas seremos transformados como Ele, parecidos com Ele, nas mesmas atitudes, no mesmo pensamento, com o mesmo coração. Então, ainda que essa transformação não tenha chegado, ainda que nós conheçamos em parte, nós temos que viver para agradar o Senhor e buscando esse lugar. Viver olhando, avaliando as nossas vidas diariamente. Lembra na oração do Pai Nosso? Basta cada dia o seu mal. Então, avaliar diariamente, através das tuas orações com o Senhor, do seu devocional, como foi aquele dia no Senhor. Não é se ele foi proveitoso para você, se você ganhou dinheiro, se você perdeu dinheiro, se você encontrou a pessoa amada, se você brigou com ela. Não é isso. É se aquele dia, para você, enquanto ser humano, enquanto ser espiritual, enquanto criação de Deus, filho de Deus, foi proveitoso no Senhor. Aquele dia você fez coisas que Jesus ensina, ou aquele dia você negou as coisas que Jesus ensina. E isso tem que ser feito diariamente. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E o pão é Jesus. E você precisa ter essa consciência de saber correlacionar os textos e os ensinamentos e praticar. Não adianta só conhecer, tem que conhecer, entender e praticar. Porque se você conhece, entende, pratica, você será experimentado e você se tornará aquilo que ele inicia falando, maduro. Então a maturidade tem que chegar nas nossas vidas. Porque se a maturidade espiritual chegar na tua vida, você vai se beneficiar, obviamente, mas muito mais aqueles que estão ao seu redor. A sua família, os teus filhos, o teu marido, a tua esposa, os teus pais, os teus amigos, os teus colegas e até os teus inimigos vão se beneficiar da maturidade se você alcançar isso em Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Eu acho que para essa manhã já nós temos muitas coisas aqui para pensar, para as nossas próprias histórias, para que a gente possa, mais um pouco, ser transformado por essa palavra. Ser transformado por esse poder que vem da palavra do Senhor. Ser transformado por esses ensinamentos, porque o Espírito está dentro de nós e ele tem o poder suficiente para nos ajudar a alcançar essa transformação. Ainda que não completa, mas pelo menos mais um pouco. Amém? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos e vamos orar. Senhor, nós louvamos o teu nome e te agradecemos. Obrigado, Pai, porque o Senhor ensinou palavras de sabedoria para nós. Obrigado, Senhor, e perdoa-nos se não conseguimos fazer isso invariavelmente. Nos ajuda com os teus gemidos inexprimíveis, muitas vezes, com o teu amor incondicional, com a tua disciplina, e também traz a cada um de nós a certeza da vitória em Jesus Cristo. Não a vitória em cima de um irmão, mas a vitória para as nossas próprias histórias, vencendo o nosso velho homem. Muito obrigado, Deus, por tudo. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bênção. A palavra de Deus é maravilhosa. Agora nós vamos ter um momento de oração lá na sala de Zoom. Mas antes disso, não se esqueça de ser fiel
nos teus dízimos e generoso nas tuas ofertas, para que nós possamos manter aquele espaço. Nós já temos muitos cultos que estão presenciais. Os cultos às terças-feiras são presenciais, os cultos nos domingos à tarde são presenciais. Então, e nós temos melhorado aquele espaço a cada dia. Por isso nós contamos com a tua fidelidade, com a tua generosidade. As nossas contas estão ali expostas naquele quadro. Você pode acompanhar ali. Amém? Agora saia daqui, escute este último louvor e depois vai lá para a sala de Zoom. E lá você coloca o teu coração, despeja o teu coração ali, se você tem virado as costas para o Senhor, se você tem percebido que o teu coração invariavelmente tem sido uma erva daninha, tira elas logo, né, antes que o arrependimento não venha mais sobre você, como cita o autor aqui, e também que você possa, se você é aquele que está permanecendo, ficar firme e nunca negligenciar com tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Que Deus te abençoe, que Deus te prospere, não para um dia, não para uma semana, nem para um mês, mas para uma vida eterna em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.